Se preparem, pois o Anime Friends 2017 vai rolar nos dias 7, 8 e 9 de julho, trazendo atrações internacionais como as bandas do As Infinity, Asian Kung Fu Generation e muito mais. Adquiram já o seu ingresso aqui na descrição. Fala aí, mestres, beleza? Thunder aqui e hoje vamos trazer mais um Top 10 lista e esses bagulho todo pra vocês. E hoje vamos falar dos irmãos gêmeos dos animes. Eu espero não morrer até o final desse vídeo, que eu ainda tô meio gripado, eu tô falando que nem o dinossauro. Mas vamos lá, né? Vamos que vamos. O roteiro da vez foi feito pela Kagura, então créditos a ela. E mesmo que a gente esteja fazendo uma lista, nós também vamos colocar critérios aqui, falando sobre a importância dos irmãos para o anime, a afinidade que eles têm um com o outro e, claro, opinião pessoal. Antes de começar o vídeo, não esqueça de dar aquele joinha, de compartilhar com todo mundo e seja muito bem-vindo se você é novo no canal e se inscreva no canal. Falei canal 2 vezes, né? Mas enfim. Bem, vamos logo antes que eu fique sem voz. Começando a nossa lista com as irmãzinhas mais queridas, mais gatitas e mais fofas de 2016. Pelo menos para uma grande parte dos otakus do mundo, né? Porque estou falando da Aren e da Aran de Re:Zero. Ok, eu sei, eu tenho que falar o nome inteiro desse anime. Beleza, então. Então, Re:Zero, Kara, Hajimeru e Seikai Seikatsu. Amém. Essas duas irmãs demônios são empregadas na mansão do Rosval, onde Aran, no caso, é um pouco mais do que uma empregada, mas beleza. A princípio elas são bem parecidas, tirando o fato da cor e, digamos assim, Aran tem um pouco mais de comissão de frente, né? Com o passar do tempo, a gente vê que as duas são essencialmente bem diferentes. Aran é muito mais centrada, calculista, mais racional, e Aran já tem um lado mais emotivo, onde pode fazer os seus sentimentos serem uma roleta russa. Afinal, ela pode amar demais ou odiar demais. Por mais que a Aran tenha ficado um pouquinho mais apagada na história, e estamos falando de Re:Zero, isso é um tanto normal aqui, elas têm uma conexão muito forte, onde uma se preocupa muito com a outra, e elas conseguem até, digamos assim, ter um toque de energia, onde uma consegue sentir a presença uma da outra e até trocar pensamento. Mas uma grande diferença das duas é que a Aran acabou não ficando na friendzone, né? Bem, vamos pro próximo. Próximo da lista, morra ceia, seu viadinho! Não dá pra fazer isso com a garganta zoada. Mas enfim, Kanon e Saga de Saint Seiya, ou conhecido como Os Cavaleiros do Zodíaco. E olha que legal, Kuromada teve a brilhante ideia de fazer o Cavaleiro de Gêmeos de Ouro ter um irmão gêmeo. Cara, o Kuromada é um puta roteirista, né? Bem, vamos lá então, o que é o Saga e o Kanon? O Saga é um dos cavaleiros mais fortes e bondosos da sua época. Por mais que ele tenha matado o grande mestre do santuário, Aioros, e aprisionado seu irmão, ele é uma pessoa muito bondosa. Já o Kanon é o puro mal, onde ele foi aprisionado justamente por isso, onde também ele foi um dos responsáveis por fazer todo o caos da saga de Poseidon. E o mais incrível de pareça, isso é importante para a história sim. O fato dele ser gêmeos e de gêmeos fez todo sentido para a história e conseguiu aí alavancar uma trama um pouco maior do que parecia, onde o fato de ninguém saber sobre a existência do Kanon gerou várias reviravoltas no meio da história. Então, por mais incrível que pareça, o fato dele ser gêmeos e de gêmeos aqui faz todo sentido, e por isso eles merecem ser citados aqui. Bem, dizem que irmãos gêmeos, um rouba a beleza do outro. E aqui meio que eles acabaram dividindo isso. Porque eu estou falando de Hikaru e Kaoru de Ouran High School Host Club. Em Ouran existe uma espécie de clube para garotos bonitões. E eles acabam sendo anfitriões para as garotas. E é exatamente aqui que entra esses irmãos conhecidos como os irmãos demoníacos. Porque, tipo assim, eles são o exemplo de fanservice pra garota. Que eles fazem todo o chipinho de irmãos apaixonados, fazendo qualquer garota que tenha esse tipo de fetiche entrar à loucura. Onde uma dessas brincadeiras que eles acabam fazendo é de descobrir quem é um ou outro, porque eles são idênticos. Apenas por aparência mesmo, porque em questões sentimentais, o Ricardo se mostra mais sensível, mais romântico, enquanto o Kaoru é mais maduro, mais seco, mais centrado, tendo essa diferenciação apenas em suas atitudes. Nessa lista a gente trouxe também alguns irmãos que saem na porrada, que não se gostam, que quer um fuzilar a cabeça do outro. Com vocês, Zero e Chiru, de Vampire Knights. Esses dois filhos de caçadores de vampiros tiveram uma infância bem próximos. Eles se gostavam muito. Era um amor de irmãos tão bonito que deixava qualquer Fujiyoshi louca, meu brother.
Ou você acha que também as garotas não curtem, tipo, uns chips aí de garotos mais novinhos, assim? É, gente, as garotas chipam também, muito mais que a gente às vezes. O problema é que esse love todo acaba sumindo depois de um certo incidente, onde a sua família inteira foi completamente desestruturada, que já tinha uma certa linha tênue entre o caos e a ordem, porque pelo fato deles serem irmãos, Ichiro acabou sofrendo por causa de uma maldição, onde fazia sua saúde ser muito frágil. O tempo foi passando e Ichiro continuou odiando cada vez mais o seu irmão por conta disso, porque cada vez mais também ele se sente inferior ao seu irmão. É uma briga de amor e ódio muito louca que pelo menos da parte do zero faz o roteiro andar muito. É um conflito que acaba sendo muito importante para a história e que abre outros leques da narrativa. Com vocês agora um anime um pouco mais de comédia, zoeiro, sabe? Aquele estilo Kyoto Animation de fazer o ruê. Estou falando de Lucky Star com Kagami e Tsukasa. As duas fazem parte do elenco principal de Lucky Star, e isso eu acho que acaba sendo importante para a narrativa, não? E digamos assim, o fato delas serem gêmeas e um tanto diferentes, acaba sendo usado apenas para construir piadas em cima de piadas. Porque enquanto a Kagami é séria e tsundere, a Tsukasa é mais tímida, simpática, mais fofinha, sendo toda aquela personagem moe, e também sendo alvo para os lolizadores de plantão. Sim, lolizadores, eu acabei de inventar isso. O que essa gripe tá fazendo comigo, cara? Aqui de fato não tem muito segredo sobre a irmandade ou algo mais complexo. Elas são só irmãs gêmeas e pronto. É isso. E em sexto em nossa lista, vocês estavam esperando essa piada. Vocês estavam esperando o Yosuga no Sora. Eu sei que vocês estavam. Ele ou o Kizexis, mas a gente acabou escolhendo o Yosuga no Sora porque é mais legal, né? Yosuga no Sora, pra quem não conhece, é um anime de rotas, onde ao longo dos episódios existem mini arcos onde o Haruka acaba ficando com uma garota. E digamos assim que na sua rota principal ele acaba ficando com a sua irmãzinha, que no caso eles são gêmeos, então não tem como dizer que é irmãzinha, já que a idade deles é igual. Se você é gêmeo, a idade do seu irmão é igual à sua, né? E, sinceramente, eu não preciso dizer muita coisa, preciso? Eles são irmãos, eles são gêmeos, eles acabam descobrindo uma paixão intensa que um tem pro outro, e o anime meio que roda assim, né, em cima disso, mostrando como o relacionamento deles é bonito, como eles são respeitosos um com o outro, como eles só andam de mão dadas, não acontece nada aqui, né? Vocês sabem que não acontece nada aqui. Vocês sabem que todos são virgens, puros, inocentes, né? É exatamente isso, cara, é exatamente isso. Anime super família. Só que não, né? Falando irmãs super famílias, por que não falar da Mion e da Shion de Higurashi no Naku Koroni? Você quer irmãs mais famílias, unidas, próximas e com muito amor mútuo entre elas? Pra quem não conhece Higurashi, ele se passa em um vilarejo bem pequenininho e que naquele ano acontece um festival chamado de Watanagashi. O festival é de boa, beleza, tranquilo, acontece que de 4 em 4 anos existe uma série de assassinatos que acaba acontecendo, onde uma pessoa é morta e a outra desaparece. E o Keiichi, que é o personagem principal, acaba vivenciando isso. Esse festival um tanto maluco e bizarro. Mas não para apenas por aí, acontece que Higurashi vai tendo vários arcos onde conta várias histórias diferentes, como se aquele universo estivesse sendo rebutado. E aqui entra a Shion e a Mion. Elas são uma dessas personagens desse mundo, e o fato delas serem irmãs e gêmeas, meu amigo, prepara sua cabeça porque ela vai sair do lugar. Algumas histórias são tão complexas que envolvem elas, porque uma acaba se passando pela outra, uma tem uma relação de ódio e amor uma pela outra, e existe uns plot twist muito louco, onde você descobre que uma era a outra, mas na verdade a outra era uma, mas a Mion que era a Shion, e vira uma maçaroca muito louca, e aí você vai pra visual novel e descobre que na verdade elas tinham invertido o papel de novo, e você não entende mais nada. Isso é um recurso muito legal que esse anime consegue usar, e eu acho isso muito bacana, então eu queria trazer ela aqui pra vocês, porque elas fazem muito sentido de usar toda a parte de ser gêmeas pra fazer uma história muito mais interessante. E macabra também, né?
Ok, vamos fazer essa lista ficar um pouco mais leve, descontraída, trazendo Yuki e Yuta de Kimi no Tobuko. Esses dois também fazem parte do elenco principal da história, que também aí se desenvolve em cima da comédia. Uma comédia misturada com Slice of Life. Acontece que aqui é um pouco mais interessante essa jogada de irmandade deles, porque enquanto Yuki é um otaku desleixado, Yuta é mais responsável e tudo mais. O legal daqui é que essas diferenças realmente têm um impacto e fazem importância para a história, onde um vai se refletindo e complementando o outro, fazendo umas certas brincadeiras e algumas brigas, mas coisas de irmãos, tendo boas sacadas também do fato deles serem irmãos e serem gêmeos aqui. E são gêmeos muito parecidos também. E essa dinâmica toda que dá um ar um pouco mais diferente para Kimi Tobuko. Bem, já falamos de lolis, já falamos de incesto, o que falta falar agora? Sim, de trap! Com vocês, Hideyoshi Yuko de Bakuto Test Toshou Kanju. A premissa de Bakuto Test, pra quem não conhece, é a seguinte. A escola em questão que eles estudam dividem as classes de A a F, onde as classes A são dos melhores alunos e gradativamente vai colocando os piores as outras letras, até chegar na F, que é a pior classe. E aqui existe uma espécie de batalha de invocação de seres que eles usam as notas dos testes deles para lutarem. É uma premissa bem interessante, né? Mas vamos deixar isso de lado porque a gente vai falar da Yuko e do Hideyoshi. Mas será que ele é o mesmo? Porque é o seguinte, a Yuko é uma garota severa, inteligente, enquanto o Hideyoshi é um garoto sensível, com uma personalidade mais feminina. O que acontece é que é o seguinte, será que ele realmente é um homem? Ou será que ele é uma garota? Ou será que ele é um alienígena? Ninguém sabe! O Hideyoshi é a única trap de Sharingan que existe no mundo inteiro! Isso de fato não faz nenhuma ligação aí com a irmandade deles, ou é tão importante pra história. Tá bom, é importante sim porque eles fazem muitas piadas sobre isso, muitas, mas fica por conta mais do Hideyoshi do que por fato da irmã dele ser gêmeo ou algo do tipo. Talvez a gente tenha colocado eles aqui apenas pela cota da trap, pode ser, mas mesmo assim é uma irmandade interessante, a relação deles funciona muito bem. E fechando a nossa lista com talvez um dos irmãos mais interessantes daqui, que é o Rin Yu-Gi-Oh! De Ao no Exorcist. E olha, uma das coisas que esse anime sabe fazer de melhor é trabalhar essa irmandade, fazer um ser o contraponto do outro e trazer frutos bem interessantes pro roteiro por conta disso. A gente já tem uma baita diferenciação entre o Yu-Gi-Oh! E o Rin em questão de personalidade, e eles são bem diferentes também. O estigma maior deles serem irmãos gêmeos é por conta dos seus poderes. O Rin acaba levando toda a carga de ser o filho do Satã, enquanto o Yu-Gi-Oh! Acaba se passando como um humano normal. E essas diferenciações que acaba fazendo o roteiro ficar bem interessante. Do Yu-Gi-Oh! Tendo inveja do Rin, ficando admirado com ele, querendo protegê-lo, isso vindo da mesma parte do Rin, e os dois tendo sentimentos muito próximos e convergentes ao mesmo tempo. A irmandade deles é trabalhada de uma maneira muito boa, e várias tramas durante a história acabam nascendo quanto a isso, principalmente sobre a estigma do poder do Rin, dele usar o fogo de Satã, ou coisas do tipo, e por eles serem muito diferentes e ao mesmo tempo muito parecidos, eles acabam entrando na nossa lista e fechando assim a nossa lista dos irmãos gêmeos do mundo dos animes. E eu vou indo nessa, então bom anime e até o próximo vídeo!